Estamos no ar mais uma vez, é o Código Aberto chegando para você na sua casa, chegando talvez no quarto, quando você está assistindo no computador, talvez parou em algum lugar e abriu o celular para ver um pouquinho de Código Aberto. É muito bom ter sempre essa certeza que a gente é bem-vindo na sua casa, bem-vindo no espaço, bem-vindo no seu momento de reflexão, de estudo da Bíblia. Talvez você está com a família reunida nesse momento, vivendo aí uma noite de sexta-feira para quem está assistindo a reprise desse programa. Muito obrigado por dar para a gente essa oportunidade de compartilhar a palavra com você. A gente tem vivido aqui no Código Aberto, nessa temporada de maneira bem especial, um estudo sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Nós já estamos no 13º encontro, 13 semanas. E geralmente, nossas temporadas têm 13 lições, né? Temos 13 encontros. Essa aqui, um pouquinho diferente, tem 14. Então, nós ainda nos veremos mais uma vez, mais uma semana para você encontrar essas pessoas que aqui estão. Mas, nesse nosso penúltimo encontro, a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Gálatas, a gente vai falar um pouco mais sobre graça e talvez você está pensando, nossa, mas só falou disso o tempo inteiro. O Evangelho fala disso o tempo inteiro, a Bíblia fala disso o tempo inteiro. Esse é o tema da Bíblia. O tema da Bíblia é um Deus de graça, é um Deus que através de Cristo reconciliou consigo todas as coisas e entregou para nós também um ministério de reconciliação. Aqui estão nossos convidados pela 13ª semana, 13 semanas já. Rodrigão, você já cansou da gente, cara? Cara, não tem como cansar de vocês, não, cara. Vocês me abençoam demais, então eu estou muito bem aqui, muito feliz também de mais uma oportunidade de poder falar e compartilhar aquilo que está no coração da gente, que Deus tem colocado. Legal, e hoje a gente vai conversar bastante com o Rodrigo, vamos conversar entre todos nós, mas a gente vai ouvir um pouquinho das experiências do Rodrigo na Cia da Vila por conta de que a lição fala de forma bem especial dessa comunidade de graça, né? De como a comunidade se torna esse lugar onde a graça acontece e onde ela é vivida mutuamente, né? Uns com os outros. Alessandra Guimarães, agora eu vou falar seu sobrenome todas as vezes. Na 13ª lição. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Eu acho que essa 14ª semana é mais uma graça, né? Um presente para a gente estar mais juntos, né? Um pouquinho mais, estudando um assunto assim super relevante. E que bom que vai ter mais um trimestre para ser estudado ainda, né? Para conseguir ter completo este assunto, né? Justificação pela fé. E você falou do próximo, a Alessandra já deu um spoiler que no próximo, não que a gente já não tenha falado sobre isso já aqui. falou várias vezes. Mas a gente vai ter na próxima temporada, nós vamos estudar o Evangelho de Paulo, né? A carta de Paulo falando da Epístola aos Romanos. A gente fala do Evangelho porque tem uma frase que diz que os Evangelhos contam a história do Cristo, né? Os Evangelhos apresentam Cristo e Paulo em suas cartas ele explica o Cristo. E a gente vai ter a oportunidade de ir para a Carta dos Romanos e aprender um pouquinho mais sobre graça, sobre justificação e voltar e visitar alguns temas e expandir alguns outros. Dani, tudo em ordem, pastor? Tranquilo, graças a Deus. 13ª semana significa que é uma notícia boa ou ruim, né? Para aqueles que gostaram do debate, tá uma notícia ruim, tá acabando. Mas tem aqueles que já enjoaram de ver a nossa cara, então fica tranquilo, só mais um, tá acabando. Só mais um. Só um pouquinho mais, vai acabar. Como diria Arauto do Rei, é só um pouco mais. Exato, aguenta aí. Mas prazer ter você aqui de novo, viu, pastor Dani, igualmente. Que é pastor lá da igreja, da comunidade Nova Semente. A igreja fica lá no coração de São Paulo. Cubatão 77, vai lá visitar a gente. Rua Cubatão 77, Perfeito. Beleza. Amanda. Olá. Como a Alessandra chama, a Amandinha. Isso, para os íntimos. Eu estou muito bem também, estou feliz de estar aqui novamente e também ansiosa para falar sobre essa lição, que é um assunto que toca muito meu coração. Então, acho que vai ser uma bênção para todo mundo. Nós aqui temos um grupo no WhatsApp onde a gente conversou um pouquinho sobre a lição e a lição dessa semana, de forma bem especial, o tema dessa semana, a gente teve um material auxiliar, que foi um vídeo que a Amanda gravou para o canal dela, né? Que foi o último vídeo que você colocou. Um vídeo dos recentes, né? Dos recentes. É um vídeo que o título se chama Soldados Feridos Deixados para Trás. Ele fala um pouquinho da arrogância espiritual e entra nesse assunto que a gente vai falar hoje também. Então, eu até compartilhei com todo mundo, né? Porque eu fiquei muito feliz quando eu estudei essa lição, porque mexe muito. Eu acho que é um assunto muito relevante que precisa ser abordado principalmente dentro da nossa comunidade, das igrejas, enfim. É extremamente crucial aí para a saúde espiritual dos nossos membros. Muito bom. Então a gente vai ter seu vídeo ao vivo hoje.
A gente tem a música que já cantou com a gente, a música do Joel, que já cantou com a gente na última semana. Tudo bem, Joel? Tudo bem, graças a Deus. Privilégio estar aqui só ouvindo e aprendendo aí com esses feras todos aí. Que Deus continue abençoando vocês aí. Tá vendo? E Só a todos vocês nós. são feras. Todos. Mas, Joel, mas você falou que tá só ouvindo, mas se você quiser em algum momento também compartilhar alguma experiência, fique à vontade. Coisa, é só falar que eu vou ouvir primeiro. Tá ótimo. Posso Obrigado. ajudar, sim. E daqui a pouco o Joel volta para cantar um pouquinho daquilo que a gente tem estudado também, né? A gente tem tido músicas que têm sido expressões cantadas daquilo que a gente tem conversado. A gente vai orar pedindo a bênção de Deus por esse momento. Quero convidar você, aí onde você está, para nos acompanhar também em oração, para que então a gente vá junto para a palavra. Nós vamos pensar hoje de forma bem especial no capítulo 6 de Gálatas. Vamos orar. Grande Deus e Pai, obrigado pelas tuas bênçãos e obrigado por nos conceder o privilégio de abrir a tua palavra, de conhecer ao Senhor e a tua vontade através dela. Nesse momento, de forma humilde, nós nos aproximamos da Bíblia e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, que nos instrua e que também fale ao coração de cada pessoa que está ouvindo nesse momento, que está participando do Código Aberto, que está assistindo, que onde quer que essas pessoas estejam, que sejam alcançadas pela Tua graça mais uma vez e que esse programa seja um instrumento para que elas tomem decisões ao Teu lado. Nós nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema dessa semana, o guia trouxe como sendo o Evangelho e a Igreja. A gente tem falado muito sobre a graça. E o texto que Paulo usa, né, é o texto de Gálatas capítulo 6 verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A graça a gente já falou, não o suficiente, dá para a gente falar ainda muito mais sobre ela, mas agora acho que vem esse momento em que Paulo agora começa a dar conselhos para a igreja, né? A gente já falou que ele parece que mudou um pouquinho o tom da voz, já não é mais a voz dura falando, já é uma voz mais amorosa, carinhosa no capítulo 5, e agora no capítulo 6 ele vem com conselhos, e parte desses conselhos falam da vida em comunidade. A pergunta é como que essa graça que a gente recebe afeta as nossas relações, em que nível essa graça afeta as relações e se existe, como ele diz aqui, olha, principalmente com os da família da fé, existe alguma coisa que faça com que a gente age de uma forma diferente com os de dentro da igreja, com os da família de fé do que com os de fora? Como é que funciona isso daí? Nós vamos, a Amanda, que é a do vídeo. Não, eu acho que quando a gente tem a consciência de que todos carecemos da graça de Deus, que todos somos pecadores, de que perante Deus somos todos iguais, isso se reflete no relacionamento que nós temos com os nossos irmãos, no sentido de enxergar nele o meu erro também, no sentido de que se ele está errando, poderia ser eu. Ou então, se ele errou, eu não preciso, não devo, inclusive, julgá-lo, porque ele é tão pecador quanto eu sou tão pecadora. Da mesma forma que eu careço da graça, que só pela graça eu sou salvo, ele também. Então, você passa a ter uma atitude de misericórdia com o seu irmão, e não de julgamento, e não uma atitude de um juiz que está ali para dizer quem é melhor ou pior em termos de espiritualidade. Então, eu acho que é extremamente fundamental essa consciência da graça, de quanto somos pecadores e de como o nosso irmão é tão pecador quanto eu. Eu acho tão importante isso, cara, que lá na nossa comunidade esse é um valor, a inspiração na graça, né? E a graça como pauta para todo o resto daquilo que a gente faz na comunidade. Por algumas razões. A primeira delas é que a evidência de que a graça foi eficaz na sua vida é quando você manifesta essa graça na vida de outras pessoas, né? E como que a gente manifesta a graça de maneira prática? Permitindo que a gente possa errar uns com os outros, né? Na nossa comunidade a gente tem uma frase, um jargão, que é mais ou menos assim: você pode errar comigo. A gente diz isso com certa frequência lá na comunidade. Você até teve uma experiência familiar que você falou disso, né? Exatamente. Tive até uma experiência familiar que o primeiro namoradinho que minha filha levou em casa lá, o rapaz sentou lá na minha mesa, começou a falar: seu Rodrigo, vim pedir aqui sua filha em namoro. Seu Rodrigo. E eu passei a semana inteira na ansiedade, né? E ele foi falando comigo: vim pedir sua filha em namoro e tal. E quando ele terminou, eu falei assim: olha, você é aceito na nossa família, muito bem-vindo aqui. E eu quero dizer para você que, tanto com a minha filha quanto comigo, você pode errar tanto com ela quanto comigo.
Porque aqui a gente tem um compromisso entre nós e que nós podemos errar uns com os outros. E se você tiver que errar com alguém, escolhe errar comigo porque eu sei lidar com você. E ele, tanto que ele ficou menino novo, né? 15 anos, ficou meio travado assim, não sabia o que dizer, se dizia uma coisa, se dizia outra. E foi engraçado que no dia seguinte, rapaz, o menino acabou terminando lá o namoro, mas isso aí é uma... Fica a dica para quem Fica a dica para os pais. Fica a dica quem quiser espantar aí. Mas isso, eu falo isso porque eu tornei essa característica para a minha vida mesmo. Não só para a comunidade, mas como para tudo. Com os meus funcionários, com os meus clientes, com os meus fornecedores e também com a comunidade da fé, com as pessoas com as quais eu me relaciono. Quando a gente estabelece esse compromisso de que as pessoas podem errar com a gente não se frustra, porque a gente não cria expectativas sobre elas. E numa comunidade do reino, isso é fundamental, que as pessoas saibam que elas estão no lugar onde elas podem errar umas com as outras, que elas podem cair do trapézio seguramente, que ninguém vai estar ali para destruí-la mais, para largar os soldados para trás, entende? Então isso permite duas coisas principais. Primeiro, que as pessoas sejam elas mesmas. E isso é fundamental para uma comunidade do reino. Isso é fundamental para uma igreja, né? Que as pessoas sejam autênticas, que elas tenham a liberdade de ser quem são. E a segunda característica é porque, uma vez sendo autênticas, né? Sabendo que elas podem errar ali, isso cria um efeito contrário. Ao invés da gente querer errar com aquela pessoa, a gente faz de tudo para não errar com ela, entendeu? Porque é um voto de graça muito grande. Como quando, por exemplo, sua esposa é uma pessoa que você gosta muito. A pessoa que você ama, que você está há vários anos com ela. Quando se ela vem para você e diz assim, olha, Tiago, a partir de hoje você pode errar comigo. Tudo que se tiver que errar, erra comigo porque eu sei lidar com você. Cara, você vai fazer de tudo para não errar contra ela, entendeu? Porque é por amor, entende? Não é por uma questão de obrigação. Então, esse compromisso mútuo é extremamente importante para as comunidades, quando a gente pode errar uns com os outros essa habilidade de lidar com as falhas uns dos outros ser uma ênfase na comunidade. Porque, cara, nós somos pecadores, nós vamos errar sempre, sempre. A diferença está entre quem erra e todo mundo fica sabendo e quem erra e ninguém fica sabendo, mas todo mundo erra, sempre. Então, se a gente chega nessa consciência, fica mais fácil a gente lidar como família. Nessa consciência, você também tira a hipocrisia, né? Porque você não precisa esconder o seu pecado, você não precisa fingir ser uma pessoa que não é. Então, você se aceita como pecador e você se aceita também como sendo, como precisando da graça de Deus. E o Rodrigo mencionou os feridos, né, os soldados feridos, que se remete a uma frase que diz o seguinte: a igreja é o único exército que deixa os seus soldados feridos para trás. Ou seja, quando a gente vê aí histórias de guerras, né, vários exércitos, quando o soldado está ferido, o exército não deixa o soldado abandonado lá e vai embora. Não, vão lá os colegas dele, carregam ele no colo, levam ele na maca, levam para um lugar seguro, onde ele possa ficar saudável, onde ele possa se recuperar. Mas, infelizmente, em muitas comunidades adventistas e também outras denominações, a gente não vê isso. A gente vê que quando uma pessoa ela cai em pecado, o que é extremamente natural para nós, seres humanos, ela, muitas vezes, ela é mais acusada ainda, ela sofre preconceito, ela é excluída da sociedade, ela fica sem amigos, sem apoio nenhum. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se afastar mais ainda de Cristo, quando deveria ser justamente o contrário. Então, a gente, quando não tem essa consciência, nós nos tornamos barreiras para que as pessoas enxerguem a Cristo também. A gente não age como testemunhas de Jesus, que é o que ele nos pediu. A gente age como juízes, fariseus, legalistas, que querem atirar pedra na pessoa. Mas tem até a figura, né, que a gente, esse ano, de forma especial, com o lançamento do livro e do filme, né, do Desmond Doss, que é esse que foi o que foi até o último homem, né, foi pegando os feridos e trazendo e cuidando desse povo todo. Mas, Amanda, você falou uma coisa que eu acho interessante. Você falou que a igreja, às vezes, funciona como essa comunidade. Paulo, ele fala uma coisa interessante, que ele diz, olha, sejam assim, sejam bem, principalmente para os da família da fé. E às vezes não acontece que parece que a igreja está
cuidando e tentando atrair tanta gente de fora. Às vezes nós temos comunidades que estão tentando atrair tanta gente de fora, mas dentro parece que está faltando cuidado. Você que é pastor, Dani, você às vezes percebe isso andando por aí, que às vezes parece que a igreja tem uma atenção, quer trazê-los de fora, mas uma vez que estão dentro, a gente acaba negligenciando um pouquinho as necessidades dessas pessoas. Acho que a tua pergunta revela, na verdade, uma confusão nesse sentido, que a gente tem, né? Porque se você for pensar, e agora eu vou ter que falar especificamente da Igreja Adventista, não sei como acontece nas outras denominações, mas se você for pensar, muitas de nossas programações acabam tendo um foco principal em quem já está lá dentro. Mas ainda assim, se você perguntar qual é o foco que nós queremos alcançar, todo mundo vai dizer que é quem está lá fora. Então, na verdade, você tem uma confusão. Você tem uma abordagem que atinge quem já é cristão, quem já é evangélico, com os jargões e a cultura já conhecida, ao mesmo tempo que a sua preocupação está só nos lá de fora. Então, você acaba não atingindo nenhum nem outro. Esse é o grande problema. Então, a gente tem sido competente, como deveria ser, com os nossos esforços para atrair os de fora? Nem sempre. Mas a gente tem conseguido nutrir de maneira saudável aqueles que já estão dentro para se manter em Cristo? Também nem sempre. Esse é um grande problema. Está falando dos dois lados. Exatamente. Infelizmente. Por quê? Porque a gente não está muito bem focado aonde a gente quer atingir. É importante lembrar que fazer coisas para quem já está dentro, e agora isso se refere a qualquer denominação, não só adventismo, não significa fazer programas na igreja, nem eventos, nem show, nem qualquer coisa do tipo. Você manter quem está dentro, isso você mantém principalmente colocando essa pessoa no caminho da missão também, no caminho do evangelismo também. Então, é até engraçado isso. A gente consegue manter as pessoas dentro da igreja, ou dentro do caminho de Cristo, quando elas estão focadas em trazer os de fora. Talvez essa confusão que eu falei aqui acontece, porque justamente nem todo mundo está focado lá fora. Tem gente que está dentro de uma igreja apenas para ser alimentado, e não para servir. Ele vai como o que a gente chama de consumidor religioso, consumidor espiritual. Ele vai na igreja para assistir um bom culto, uma boa missa, um bom sermão, uma boa programação, e depois disso ele volta para casa. Ele é o cristão sabatista ou dominical, e durante a semana ele é a outra pessoa. Então, talvez se a gente conseguir virar nossa atenção para serviço, tanto o servir o amigo, né, quanto o evangelismo, como a gente diz, talvez seria a melhor forma de nutrir quem está dentro, né? A gente daqui a pouquinho vai voltar para continuar nossa conversa e a gente vai tentar pensar um pouco mais sobre essa questão do cuidar principalmente dos de dentro, por que Paulo fala principalmente de dentro, e também vamos tentar pensar em como a gente na nossa vida prática pode deixar de ser esses que deixam soldados feridos e como é que a gente pode ser instrumento de restauração, instrumento de graça na comunidade onde você está e na comunidade onde nós estamos também. Então o Código Aberto volta daqui a pouquinho, fica por aí e a nossa conversa continua logo depois do intervalo. Código Aberto está de volta, que bom que você continua por aí, firme e forte. Se você não assistiu o primeiro bloco, eu vou te situar rapidinho onde nós estamos. Estamos no 6º capítulo do Evangelho, da Epístola de Gálatas, lendo esse momento já final da carta de Paulo aos Gálatas e tentando entender um pouquinho como as pessoas que receberam a graça se transformam agora em uma comunidade de graça, uma comunidade que espalha a graça, que vive pela graça, nessa comunidade que cuida uns dos outros. E a gente terminou pensando um pouquinho sobre essa questão que Paulo traz falando da família da fé. Cuidem, amem uns aos outros e principalmente da família da fé. Por que Paulo fala isso e não fala, por exemplo, olha, cuidem uns dos outros, mas principalmente de quem vocês não conhecem, de quem está fora? Por que ele dá essa atenção e pede para que eles deem essa atenção principalmente para os da família da fé? Complementar uma coisa que eu estava lembrando aqui no intervalo, que é o seguinte, a importância de começar nutrindo de dentro para poder ter qualidade para chamar os de fora. Quando parece um pouco exclusivista essa fala, né? Mas quando Jesus veio à Terra, o ministério dele pretendia transformar o mundo com a mensagem de graça, de salvação, morrer por toda a humanidade. Mas se a gente parar para pensar, o ministério dele foi o tempo inteiro focado nos de dentro, porque ele trabalhou com os judeus.
É interessante focar isso. Jesus alcançou o samaritano, Jesus alcançou o romano, Jesus alcançou todo mundo. Mas o foco dele principal de atuação em termos de mensagem, as pancadas que Jesus dava, as broncas que Jesus dava, os ensinamentos mais profundos que Jesus trouxe, foi para aqueles que já estavam dentro da igreja, que era o judaísmo. E por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que o tempo dele de ministério era muito curto. A gente não sabe se Jesus sabia que teria 3 anos e meio de ministério, mas ele sabia que não tinha muito tempo. Então ele sabia que se ele conseguisse transformar aqueles que já faziam parte da igreja, o impacto que teria posteriormente seria muito maior do que se ele tivesse espalhado completamente, atirado para qualquer lado. Só que ainda assim, focando nos de dentro, ele atingiu os de fora como a gente até hoje não consegue fazer. Então, um detalhe interessante. E ele mudou tanto a vida dos de dentro que eles vão se tornar os que vão por Jerusalém, Judéia, Samaria. Os apóstolos eram judeus. E confins da terra. A gente tem falado disso, né? Então, os judeus agora, que são apóstolos, se tornam cristãos, e eles que saem para pregar para todos os gentios, né? Eu gostaria de talvez ampliar um pouco esse conceito que o Dani falou, numa compreensão que às vezes da mesma forma que a gente faz a separação do que é espiritual para o que é o resto da vida, às vezes a gente faz uma separação desse negócio do de fora para o de dentro, né? Porque o que acontece? O que Jesus fez não é que ele deu uma atenção mais especial para os judeus, né? Para os seus, é que ele fez isso em missão. Essa é a diferença. É porque, na verdade, Jesus estava em missão com os discípulos, tratando dos de fora, mas dando atenção para os de dentro em missão. O que às vezes acontece é que a gente dá um esforço para cuidar dos de dentro, mas não vivendo em missão, entende? Então, se as coisas estão separadas, elas tendem a não serem alcançadas à sua plenitude, entende? Uhum. Então, talvez caminhando em missão, no caminho, Jesus ia tratando os discípulos, entendeu? Conforme ele ia caminhando. Deixa eu compactuar com a tua ideia, detalhe você está lembrando aqui, que Jesus com os de fora, como a gente diz, ele curava. Com os de dentro ele dava uma aula teológica. Então, era diferente esse tratamento, porque cada um tinha uma necessidade diferente. Então ele curava uma pessoa que não sabia dele, não sabia nada de Deus. E aí com isso ele dava um ensinamento para o fariseu. Ele curou o coxo em Betesda. E aí com isso ele começa agora a trazer toda uma mensagem para os judeus aprenderem o que significa guardar o sábado de fato. Então ele servia os de fora e ensinava os de dentro a servir os de fora e fica nesse ciclo. Mas você vê que interessante, Jesus ele não fazia isso sozinho. Os discípulos participavam da cura também, muitas vezes, né? Participavam de expulsar um demônio, participavam... Algumas vezes eles não conseguiam, né? Aconteceu o caso deles não conseguirem. E Jesus tratou também nesse sentido. Mas percebe que era sempre era sempre no caminho. Então... Ele estava discipulando, né? Como a gente diz. Ele ia discipulando os seus enquanto vivia em missão, entende? Na nossa comunidade a gente tenta dar um foco muito forte nisso. A gente tem uma expressão lá dentro que a gente chama de missão primeiro. Nós vivemos a missão primeiro, ou seja, primeiro a atenção de ir até o outro, mas nós não vamos sozinhos, nós vamos em família, né? Nós vamos em comunidade, ou seja, esse sentido de que a gente caminha junto e vive junto em missão enquanto estamos indo, né? Porque o texto que fala do ide, né? E fazer discípulos de todas as nações, a tradução no seu íntimo ali é indo, né? Indo. Não é um imperativo, né? Exatamente. Indo fazer discípulos. Indo, então nessa caminhada, a gente vai fazendo discípulos, tratando as pessoas no 1 a 1. Eu queria adicionar um detalhe importante, porque às vezes esse texto pode dar uma conotação um pouco diferente se a gente não se atentar ao contexto, né? Ele começa falando assim, ó, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então, quando o Paulo vai falar lá embaixo para dar atenção especial aos da família da fé, ele está falando principalmente desse trato com as pessoas que falharam, que erraram, entende? O fazer o bem para essas pessoas de dentro, uma vez que elas caíram, que elas vacilaram e que elas às vezes enfrentam pecados que elas têm dificuldade de largar, né? Vícios que têm dificuldades de deixar. E aí ele vem falando do fardo uns dos outros e no final ele fala... Façam o bem para todo mundo, principalmente para os da família da fé. Ou seja, há um contexto atrás. Lógico, nós podemos ampliar o fazer o bem para todos os sentidos, mas nesse caso, nesse contexto, ele vem falando desse trato com as pessoas que falharam, né? Que caíram ou que eventualmente vêm caindo subsequente, erros e falhas no mesmo aspecto, né? São fardos que elas carregam e que têm dificuldade de vencer. Enquanto você estava falando sobre essa questão de fazer... de atender em missão, eu pensei, talvez você possa falar se é isso mesmo,
como se você falasse assim, vem comigo que a gente vai aprendendo juntos, né? É mais ou menos o que acontece. Eu acho esse assunto, assim, muito difícil da gente falar, porque a gente vai estar mostrando realmente as nossas falhas aqui, né? O que eu como igreja faço, né? Porque geralmente é misericórdia para mim, justiça para ele, né? E a gente tem tocado as nossas comunidades, né? Liderado nossas comunidades, mostrado o nosso cristianismo dessa forma, né? Sempre a justiça para ele e a misericórdia para mim. E você vê, no reino de Deus, o pão é nosso, mas o pecado também é nosso. Nossa. Não é aquele negócio, o pão é meu e o pecado é seu. Você falou da oração, né? A oração é toda coletiva, né? A oração é toda coletiva, é o Pai Nosso. Então, ele é pai, mas ele é pai de irmãos, ele é pai de muita gente, né? É muito interessante isso. E você falou, Alessandra, é muito bacana pensar que chamando para ir junto e fazendo essa caminhada. E a gente vai aprendendo junto e a gente vai errando junto também, né? A gente vai tendo esse espaço também para, que nem como o Rodrigo falou no primeiro bloco, para que se erre, né? Para que acaba caindo. E pensando nesses que caem, a gente às vezes vê quanta gente não tem machucada. Quantas pessoas não passam pela vida da gente que já se machucaram severamente em comunidades religiosas, Quando a gente começou o programa de hoje, a Amanda estava falando, eu comecei a pensar quantas pessoas eu já deixei para trás. Eu, Alessandra, pessoalmente deixei. Quanta gente está lá, né, há muito tempo, ferida, ou talvez que nem teve a oportunidade, né, de conhecer Cristo por meio dos meus atos, né? Isso é muito triste e eu sei que eu tenho uma responsabilidade sobre isso, né? E isso eu peço misericórdia para o Senhor para que me ajude a recorrigir esses atos ainda, né? Quando eu postei esse vídeo falando basicamente sobre isso, eu tive um comentário lá, que eu vou ler aqui sem citar o nome, lá no canal, que diz o seguinte: se há 20 anos atrás alguém tivesse me segurado no colo, minha vida teria sido tão diferente. Seu vídeo de hoje me fez lembrar da época que me afastei da igreja. Doeu e ainda dói. Uma ferida aberta, né? E isso me emociona um pouco, porque a pessoa está lembrando de algo de 20 anos atrás. Desculpa. Não, você está pedindo desculpa, não tem que pedir desculpa não, mas é bem isso. E assim, estava lendo e a gente fica pensando como isso fere as pessoas, como machuca as pessoas. E como a gente, às vezes, eu fico pensando, como a Alessandra falou, como eu, muitas vezes, sou esse instrumento que talvez eu não machuquei, mas eu não acolhi. Eu acho que assim, se essa pessoa se os membros ao redor dela tivessem a preocupação de restaurar ela, tivesse a preocupação de mostrar quem é Cristo e o que é a graça, a gente precisa corrigir, precisa, mas com amor. Essa pessoa não foi corrigida com amor. Provavelmente, ao redor dela tinham fariseus com pedras nas mãos, igual no encontro de Cristo com a prostituta. E se Cristo olhou para a prostituta e falou, eu não te condeno, vai, não peques mais, por que nós, como igreja, ainda olhamos para as pessoas e queremos jogar as pedras, sabe? O teto de todo mundo é de vidro. Então, ao ler esse comentário, eu fiquei assim, isso realmente precisa ser conversado nas nossas igrejas, porque a gente está perdendo pessoas e é nossa responsabilidade, é isso que a Lelê falou. Eu sou responsável por essa pessoa que comentou no meu vídeo, de tentar descobrir qual que é a situação dela hoje perante a graça de Deus. Eu me tornei responsável por ler esse comentário. E que pena que as outras pessoas que estavam ao redor, do lado dela, na época que ela falhou, não tiveram essa consciência. No verso 9 desse do capítulo 6 que a gente está, Paulo fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem. Talvez, tem pessoas, né, que vão, cai, levantam, vão, cai, levantam. E a gente sempre ouve assim, e eu às vezes falo, nem adianta. Sempre assim, vai e volta, que não vai adiantar. E a gente desiste. Sendo que Cristo não faz isso com a gente, né? E ele fala, na continuação do verso, que se não desfalecermos, ao seu tempo colheremos. Colheremos. Então,
vai funcionar, a graça vai dar certo. É só a gente não desanimar de O verso usá-la. 7 fala dessa responsabilidade, mostra quão é sério esse assunto, né? Onde Paulo fala, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aqui é Paulo dando aquele último alerta, né? Cuidado, com Deus a gente não brinca. A primeira coisa que a gente pode tirar dessa ideia de Deus não se zomba, é que a espiritualidade não deve ser tratada de qualquer maneira. Não é do tipo de coisa, agora falando do lado de alguém que está buscando a Deus ainda, está começando, né? Não é o tipo de coisa, hoje eu quero Deus, hoje eu não quero Deus, hoje eu vou buscar Deus, hoje eu não vou. Não, com Deus não se brinca. Deus é uma coisa séria. Mas o segundo aspecto, talvez para aqueles que já são maduros espiritualmente, como a gente costuma dizer, talvez para esses o alerta seja a ver com essa responsabilidade. Cuidado, com Deus não se brinca. Você tem pessoas que estão na sua responsabilidade, que Deus confiou a você. Tem uma história, uma parábola muito conhecida do Novo Testamento, que Jesus usou, que é a história do bom samaritano, uma das mais conhecidas de todas, onde Jesus relata um acontecimento de um homem que foi deixado ali praticamente morto, roubaram tudo dele, espancaram ele, passam religiosos, ninguém dá atenção para ele. Quando passa o samaritano, que era o exemplo de pecador para aquela época, o secular, ele agora pega o samaritano e pega o homem assaltado e leva até uma hospedaria para poder ser cuidado. Uma ideia interessante que a escritora Ellen White, que a gente já citou aqui, ela comenta sobre essa história, é que quando Cristo contou essa história, os símbolos que ele queria aplicar, é que nós não é o ponto que nós devemos ser como samaritano, é muito mais que isso. Ela fala que nós somos o hospedeiro, Cristo é o samaritano. O Cristo é o homem que vai lá e alcança o que está sozinho jogado no chão. Só que agora ele entrega esse homem para ser nossa responsabilidade. Assim como aquele samaritano olhou para o hospedeiro e falou assim, toma conta desse homem, eu vou pagar o que ele precisa para ficar bem. Cristo fez isso. Ele chega para a gente, você já me conhece? Você já foi transformado por mim? Legal, está aqui uma pessoa que eu preciso que você tome conta. Eu já paguei o preço por ela. Toma conta dela para mim. Então, é minha responsabilidade. E quando eu não tomo conta dela, quando eu não cuido dessa pessoa, que nem a Amanda citou a história no vídeo, eu estou em débito com Deus. E aí Paulo está falando, cuidado, com Deus não se brinca. É uma responsabilidade que Deus deixou na sua mão. É importante entender o seguinte, se eu não tomar conta da pessoa X que Deus deixou para mim, essa pessoa vai encontrar Deus de qualquer forma, porque ela não depende de mim. Só que talvez eu deixe de encontrar Deus. Eu perca Deus de vista, porque eu brinquei com Deus, eu brinquei com a responsabilidade de Deus. Eu deixei de servir o próximo, né? Uma coisa interessante nisso que você falou, Dani, é que ele paga o primeiro dia, né? Para deixar o homem machucado lá no hotel, né? O débito inicial, né? Na hospedaria. E só que ele vai embora sem saber quanto que vai ser o preço final. Porque ele fala, quando eu voltar e ele estiver curado, eu pago o restante. Ele poderia ficar um dia, 2, como poderia ficar um mês internado, talvez anos internado. Então, essa predisposição de pagar o preço, seja lá qual ele for, para que o outro seja nutrido, é muito importante. Uma coisa que eu fico pensando muito a respeito muitas vezes essas pessoas machucadas, normalmente se machucaram porque cometeram algum erro e a comunidade as tratou mal, né? Na forma de excluí-la da comunidade, excluir do convívio e etc. E a gente vem aprendendo muito a respeito disso, de pensar que antes da gente fazer qualquer tipo de correção, de exortação, de confrontação com alguém que está pisando na bola com alguma coisa na comunidade, a gente tem que se fazer uma pergunta primeiro. Eu amo esse cara, porque não é prudente que você chegue para corrigir alguém, confrontar alguém, sem antes você amar esse cara. Então, se você não ama essa pessoa, primeiro volta para Deus e começa a orar, Deus, me faz amar esse cara. E aí, quando você tiver convicção de que você o ama, aí você está pronto para confrontá-lo. Porque daí vai vir carregado de graça, vai vir carregado de segurança, vai vir carregado de amor, entende? Porque eu estou certo de que eu amo. O problema é que a gente quer corrigir as pessoas sem amá-las antes. E aí a gente diz para elas tudo que há de pior em nós, e todos aqueles erros que muitas vezes a gente também comete, mas ainda estão em secreto, a gente joga sobre as costas dessas pessoas, entendeu? Então, quando na verdade a expectativa, o que Deus quer de nós, é algo mais profundo, cara. É primeiro, ama primeiro. E aí as consequências daquilo que você vai... É igual o pai e a mãe, cara. Quando o pai e a mãe, eles vêm corrigir a gente de alguma coisa, ele já vem carregado de amor, entendeu? Ou seja, ele não vem questionando uma identidade. Ele vem na certeza de é o seguinte, nós dois somos irmãos, está tudo certo. Você está salvo pela graça, eu também. Mas agora nós precisamos colocar uma coisa que não está em ordem. Vamos conversar sobre isso?
Tá certo. O problema é que a gente começa muitas vezes confrontando as pessoas, já dizendo para elas o seguinte, ó, vocês não estão qualificadas para continuar nessa igreja aqui não. Porque vocês pisaram na bola aí, e é o seguinte, agora vocês vão pagar o preço aí, que vocês não vão poder mais frequentar aqui. Tá tudo fora de ordem, né, gente? Outra ideia do perigo que o verso 1, que a gente já leu, traz pra gente, é que no final ele fala assim, além de você tomar conta, né, corrigir ele com brandura, etc., guarda-te para que não sejas também tentado. Embora não pareça, eu frequento a academia. E lá na academia tem quando você tá usando o aparelho lá na rede, ele fica o tempo todo tocando uma rádiozinha lá e as frases da academia mesmo. Aí uma hora ele fala assim, ó, depois de você usar seu aparelho, limpe com um peninho e um líquido lá que você passa tal para poder limpar do suor, etc. Ele fala assim, ó, depois de usar o aparelho, limpe-o para que os outros possam usar, higienize-o, né? Higienize o aparelho depois de usar porque os outros podem usar. Aí ele termina com a seguinte frase, limpe porque o próximo a usar pode ser você. E aí usando essa frase, talvez você aplique a esse caso. Quando alguém na sua comunidade, na família, um amigo teu, ele caiu numa tentação, caiu numa aprovação, aquelas coisas maiores que dão um impacto muito grande, cuide dele. Porque o próximo a ter que usar esse cuidado pode ser você. A gente pode ser tentado a qualquer momento. Então a gente tem que cuidar dos outros para poder ser cuidado também. Muito bom. Amanda, você fala logo depois que a gente voltar do intervalo, tá bom? A Amanda estava aqui quase indo. E quando a gente voltar do intervalo, a gente vai ouvir a Amanda e também vamos ouvir a música do Joel. Você fica por aí, a conversa está muito boa, mas no próximo bloco a gente vai tentar pensar um pouquinho de forma prática o que a gente consegue fazer para começar a restaurar esses caídos. A gente já entendeu um pouco do problema, agora a gente quer no próximo bloco te convidar a ser parte da solução. Então fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouco. O Código Aberto está de volta, o terceiro e último bloco do encontro dessa semana. A gente está conversando um assunto que mexe com as nossas emoções. Mexeu com a gente nesse último bloco, pensar nas pessoas que sofrem, que já sofreram talvez por tantas situações, por erros que cometeram, porque não foram abraçadas, acolhidas, tratadas com carinho por uma comunidade de fé. Talvez seja o seu caso, se é o seu caso, continua com a gente quer conversar um pouco mais sobre isso. E a gente saiu do último bloco com o Dani chamando a atenção para a gente dessa questão da gente cuidar das pessoas, porque o próximo a precisar de cuidado podemos ser nós, né? A gente pode ser o próximo a precisar de cuidado. E a Amanda ficou com um comentário a fazer. É que justamente essa consciência de que aquele mesmo pecado, aquele mesmo erro, poderia ser eu que tivesse caído nele, evita com que a gente tenha uma certa presunção, uma arrogância espiritual. Né? E, infelizmente, essa arrogância às vezes também é muito comum, que é justamente aquela pessoa que se acha espiritualmente melhor do que os outros, mede as pessoas de cima a baixo e tem prazer em apontar o erro. Então, quando a gente entende que também sou pecadora, que eu não tenho motivo nenhum para me orgulhar de mim mesma ou da minha espiritualidade, quando eu entendo que poderia ser eu que estaria cometendo aquele erro, a gente trata os outros com solidariedade. A gente trata eles com amor e com a intenção de restaurar aquela pessoa, de restaurar ela tanto socialmente, tanto espiritualmente, em todos os âmbitos, porque esse foi o papel de Cristo aqui nessa terra. Ele trouxe reconciliação. E como embaixadores de Cristo, a gente tem o mesmo papel. A gente precisa reconciliar as pessoas com Cristo, a gente precisa amar elas e fazer com que não aconteçam esses casos que eu comentei, né? De pessoas que se afastaram da igreja porque não se sentiram acolhidas no momento que elas mais precisavam. Muito bom. A gente vai continuar conversando sobre isso depois de ouvir a música do Joel. Joel, qual que é a música que você escolheu para hoje? É o título E Aí? Diante de tudo disso que vocês estão falando, existe algo muito importante para que isso seja, de fato, colocado em prática, que é o tempo para as pessoas, né? A gente vive numa agitação e a gente não tem tempo para ver que essa situação está acontecendo na nossa igreja, na nossa casa, às vezes o vizinho, né? E é algo muito necessário, você ter o tempo para observar essas pessoas sofrendo, que precisam ser amparadas, né? Essa é a missão nossa. Tá ótimo. Deus te use mais uma vez. Amém.
Você corre, você trabalha pra ter o que quer. É um sobe e desce, um vai e vem. Você não tem tempo pra ninguém. Não pode parar, não pode falar, não pode ouvir. Você olha de um lado pro outro e não vê o seu irmão. E na correria, na agitação, acaba esquecendo da sua missão. Quer amar, quer sorrir. Tanta gente que precisa só de atenção. Tanta gente que precisa de compreensão. Tanta gente quer falar, mas ninguém pra escutar. Mas e aí? Vou fazer de conta que não é comigo. Você corre, você trabalha pra ter o que quer. É um sobe e desce, um vai e vem. Você não tem tempo pra ninguém. Não pode falar, não pode parar, não pode ouvir. Você olha de um lado pro outro e não vê o seu irmão. E na correria, na agitação, acaba esquecendo da sua missão. Quer amar, quer sorrir. Tanta gente que precisa só de atenção. Tanta gente que precisa de compreensão. Tanta gente quer falar, mas ninguém pra escutar. Mas e aí? Vou fazer de conta que não é comigo. Mas e aí? Vou fazer de conta que não é comigo. Eu acho que essa é a pergunta, né? Porque a gente está falando aqui, querendo ou não, de pessoas que às vezes são muito duras, mas do outro lado também tem um outro grupo que é o grupo indiferente, que é o grupo que está assistindo isso e que não é o que acusa, não é o que pega na pedra, não é o que xinga, não é o que ofende, mas é aquele que simplesmente não se manifesta. Ele não bate, mas ele também não abraça. Ele não se sente responsável. Que é o que a Alessandra falou, né? Às vezes é o pior também em grupo, assim, a da neutralidade, né? Que é o que não se importa, né? Não se importa, não se envolve, não vai, pra ele tanto faz, tanto fez. Se alguém saiu do convívio há mais de um ano, nem percebeu. Na verdade, esse é o mais comum e esse é o caso que acontece na história do bom samaritano, que a gente citou aqui, né? Porque antes do samaritano, o secular, pecador samaritano passaram dois religiosos. E é importante quais eram os religiosos, porque um era fariseu, o outro era um levita. Eu não sei até que ponto todo mundo conhece em casa o contexto disso, mas o fariseu era o líder religioso, era quem ensinava a ler, era quem ensinava a Torá, a Bíblia, era talvez um similar, vamos colocar aí, sei lá, de alguma maneira, ao pastor, ao pregador, enquanto o levita era o responsável pelos cuidados de tudo que acontecia no santuário. Então o levita estava atrasado porque ele ia cuidar de alguém que ia oferecer um sacrifício, alguém que ia pedir perdão a Deus para poder buscar ele. Esse era o levita. E ele passou do lado do cara, tipo, não é comigo, estou atrasado, vou embora. E é interessante o seguinte, eles não são aqueles que batem no sujeito, mas eles são os que reagem de forma indiferente. Eles não cometeram um crime. Eles não cometeram um crime de bater no sujeito, mas eles simplesmente ficaram indiferentes. Eles não tiveram, que a Amanda falou, a coisa da responsabilidade, de entender que essa pessoa é parte da minha missão. Eu tenho responsabilidade com ela. Embora não seja a nossa história, né? Mas você quer ver uma pancada maior que isso? Ellen White fala, e daí dá até para tirar uma lição disso. Ellen White fala, eu comentei dela antes, que quando Jesus contou essa história do bom samaritano, ao contrário do que muitos pensam, ela não é uma parábola, uma fábula inventada, mas é uma história que aconteceu de fato. E quando Jesus estava contando essa história, o levita e o sacerdote, o fariseu da história, estavam ali no grupo ouvindo essa história sendo contada. E aí você imagina qual foi a reação deles quando ouviram o caso deles sendo citado, que eles passaram de lado enquanto o samaritano ajudou. E aí, pensando nisso, eu pergunto para mim agora, quantas pessoas eu já fui indiferente, que nem a Alessandra comentou a questão dela, quantas pessoas eu já fui indiferente, e que talvez se Jesus contasse a minha história para alguém, eu estaria ali envergonhado de saber que eu sou esse personagem. Essa é uma reflexão interessante para ser feita, né? Só complementando isso que o Dani falou e me veio na mente, né? São frases que a gente ouve e repete também, né? Quando a gente comenta de alguém, nossa, e fulano de tal, né? Depois de tudo aquilo, o que será que aconteceu? Aí sempre tem alguém que fala, eu já falei com
com tal pessoa que está à frente das visitas, né? Aí para as pessoas que estão afastadas do Senhor. Até agora ele não foi, né? Poxa vida. Já falei para ele visitar. Já falei para ele, mas, né? Terceirizei, né? Terceirizei o meu trabalho. Mas isso é mais fácil, né? Isso quando a gente não sente um remorso, né? Porque muitas vezes a gente só vai encontrar pessoas numa situação que você não pode mais falar com ela, né? Aí é pior. Tem essa também, né? Que às vezes as pessoas elas se colocaram já ficaram numa situação em que até o vínculo já não existe mais, né? Que essa maneira de entrar em contato, ou alguém, como se disse, acaba morrendo sem a gente ter tido a oportunidade de fazer o bem. Mas eu queria, que a gente já falou, a gente pontuou bem o problema, mas agora a minha pergunta é, o que a gente faz com isso? Rodrigo, como é que vocês têm feito lá na Cia da Vila? Como é que você e o Rafa têm feito lá em Divinópolis? Como é que vocês têm feito lá na Nova Semente? Como é que vocês têm feito lá na Nova Semente? O que vocês têm vivido que ajuda a gente, ajuda quem está em casa a pensar, eu posso ser um agente de restauração de quem cai, de quem erra. O que a gente faz? Eu acho que uma característica importante da comunidade, a gente tem essa rotina na Cia da Vila, baseada em Tiago, não me lembro se agora é o capítulo 12, capítulo 4, ele fala que aquele que confessa os seus pecados uns aos outros, esse é curado. Nós confessamos os nossos pecados a Deus para nos sentirmos perdoados, para lembrar do perdão que Ele já nos deu, mas a cura daquilo ali acontece quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros. Então a gente tem uma rotina, através de grupos pequenos, de confissão mesmo, das pessoas abrirem o coração e poder dizer das suas falhas, dos seus erros. Eu mesmo confesso para você que ao longo desses últimos 4 anos, desde que eu conheci o reino de Deus, eu confessei muitos pecados assim, nesses encontros, e pude ser curado de todos eles. Me lembro de o último dos pecados que eu confessei, ter sido mais difícil de confessar para mim, que era o que eu tinha mais apego, que estava mais enraizado dentro de mim, mas que eu tinha tanta consciência de que eu estava em família e que pude confessar, que era o pecado da pornografia. Durante muitos anos eu nutri esse pecado da pornografia e há poucos meses atrás eu fui liberto disso, e eu tenho absoluta convicção de que essa minha libertação desse pecado aconteceu porque eu confessei esse meu pecado com os meus irmãos. Hoje eu sou livre, hoje eu olho para o computador e dou graças a Deus porque eu sei que aquilo lá não vai me vencer nunca mais, e eu pude experimentar a mesma coisa com muitos dos meus amigos na comunidade. Hoje nós somos livres, cara, nós podemos ser curados porque eu fui. Amém. Eu fui curado confessando meus pecados aos meus irmãos, porque eu tinha um lugar seguro, um ambiente onde eu podia cair do trapézio. Alguém mais tem alguma coisa que ajude a gente a pensar em como é que a gente pode ajudar as pessoas a restaurar os caídos? O que vocês têm feito lá, Dani? O que vocês têm vivido? O que vocês têm vivido como pessoalmente? Difícil de falar aqui, né? O pessoal está derrubando a gente. Eu acho que... Eu não sei, eu poderia falar aqui, por exemplo, lá na Nova Semente a gente tem um ministério que a gente chama de restauração. Na verdade, um ministério que faz parte de um grupo de oração, que faz parte de um grupo que proporciona uma vida melhor para as pessoas, onde tem esse ministério se organiza para de tempos em tempos visitar uma pessoa, para de tempos em tempos, quando alguém precisa ir lá, seja num hospital, seja numa casa, seja, sabe, poder conversar, poder ouvir, poder falar, poder orar. Tem o Ministério da Oração também, que toda semana se reúne para orar pela comunidade, pelas pessoas. A gente tem um hábito lá de ter a caixinha onde põe os pedidos, as lutas das pessoas, e eles intercedem por isso. Na quarta-feira também, à noite, tem uma programação que a gente chama de sala de oração, onde as pessoas vão para simplesmente poder orar e se conectar mais com Deus, e tem ajudado muito. Mas eu acho que não é bem isso que está propondo aqui. Como a Lele falou, não é terceirizar, né? Acho que é uma coisa muito pessoal. E, sei lá, eu acho que o voto que a gente tem que tomar de uma conversa como essa é parar de esperar um ministério. Estou falando por mim agora. Parar de esperar um ministério e tomar decisões pessoais, de você poder fazer algo, né? De você poder desenvolver mais essa empatia, sentir o que o outro sente. Isso não é tão simples assim. Mas é o que Cristo esperou da gente, né? Não sei, eu confesso que é uma luta. Tá difícil de falar, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Mas na minha vida, a postura que eu tomei foi de
a cada dia, reafirmar para mim mesma que eu não sou boa o suficiente, que eu sou pecadora, que eu não sou melhor do que ninguém. E que o meu papel aqui nessa terra é amar, independente de quem for a pessoa, independente do que ela tiver feito. Eu acho que quando a gente entende o tamanho da nossa necessidade de Cristo e o tamanho da graça que Ele deu pra gente, a gente consegue passar isso para os outros. Tá ficando difícil de falar e a gente, ainda bem que está acabando. E a gente vai pensando nessas coisas todas, a gente vai pensando em como é tão desafiador viver com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no que Deus fez, nesse reino inaugurado, nesse reino que começou, você que está em casa pensando, eu tenho duas coisas importantes para dizer. Primeiro, é para dizer que você que está ferido, para você que já está magoado por alguém, para você que fez parte de uma comunidade, talvez não te trataram como você gostaria de ter sido tratado ou como você deveria ter sido tratado. Eu vou fazer um pedido em nome da igreja, em nome do corpo de Cristo, para que você dê uma segunda chance para o corpo de Cristo. Para que você dê uma segunda chance para que gente, talvez não as pessoas que te feriram, mas para que outras pessoas curem as feridas que foram feitas. E hoje a gente aqui ora por você para que Deus cure feridas que nós já fizemos, para que Deus cure feridas que outras pessoas fizeram, para que o seu coração seja restaurado por Ele, de diferentes maneiras, para que você dê esse espaço, mais essa chance para o corpo de Cristo. Mas para você que está ouvindo, a despeito do momento que você está da vida, quando você ouve a experiência do Rodrigo, quando você ouve a experiência da Amanda, ouvindo a experiência, o Dani falando dessa dificuldade de a gente até pensar o que a gente vai fazer, como é que a gente começa, eu tenho para mim uma convicção muito grande. Essa oração por amar, para que Deus nos coloque amor no nosso coração, essa oração por empatia, falar com Deus sobre isso, eu acredito muito que seja um começo. Mas eu sinceramente penso que o que Deus está esperando de você e de mim é que a gente seja esse sinal do reino. No reino de Deus ninguém é deixado para trás. No reino de Deus ninguém é deixado de lado. No reino de Deus, a gente está atento às necessidades das pessoas. Deus está lhe chamando para que você abra os olhos e perceba quem está ao seu lado. Hoje a pergunta que eu faço para você é: existe alguém perto de você que está precisando ser curado? Existe alguém perto de você que está precisando ser abraçado? Existe alguém perto de você na sua família, na sua casa, um amigo, alguém do trabalho? Existe alguém que está precisando ser amparado por Deus? Se existe essa pessoa, hoje você não tem nada de extraordinário a fazer. Não espere, como o pastor Dani falou, um ministério, não espere um movimento muito grande, não espere nada disso. Simplesmente ore a Deus e na coragem, na ousadia do Espírito, vá em direção a essa pessoa, abrace, acolha, ame essa pessoa e mostre para ela que o reino de Deus é um reino de Deus de soldados que ficam às vezes caídos, mas que um ajuda o outro a se levantar. Você e eu, nós somos chamados por Deus para isso, a levar as cargas uns dos outros. Você é chamado por Deus para curar, para ser esse instrumento que vai abençoar a vida das pessoas. Que Deus abençoe a gente, que Deus abençoe a gente que está aqui. Rodrigão, obrigado por compartilhar da sua história. E que a sua história, que a minha história, seja a história de gente que leva as cargas uns dos outros. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana no Código Aberto.